Queridos irmãos e irmãs, vale a pena a gente refletir por uns breves momentos sobre o significado da palavra que nós acolhemos neste domingo. A palavra de Deus sempre chama a atenção para o nosso modo de ser, de viver, como verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Pessoas que se inspiram nele. Isso é ser cristão, outro Cristo. Por isso, na primeira leitura, o profeta Isaías já anuncia que os ouvidos dos surdos vão se abrir quando o Messias chegar. Eles serão capazes de ouvir, de acolher, de viver a palavra de Deus. O coxo vai saltar como um cervo e vai se soltar a língua dos mudos. O que o profeta nos quer dizer quando anuncia assim a chegada de Jesus e a mensagem que ele vai trazer para nós? Os ouvidos dos surdos se abrirão. Quanta palavra, quanta coisa boa entra por um ouvido e sai por outro na vida da gente. Quantos testemunhos de vida, quantas coisas importantes nós já ouvimos, mas normalmente entra por um ouvido e sai pelo outro. É só lembrar um pouco, quantas vezes nós participamos, por exemplo, da Eucaristia, acolhemos a palavra de Deus, quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas o que fica, às vezes, entra por um ouvido, sai pelo outro. Fica apenas na visão momentânea, ou na leitura, na audição do momento. Naturalmente, muita coisa fica na vida da gente sem a gente se dar conta, mas muita coisa se perde no caminho. Nós podemos estar bem mais avançados se fôssemos mais perseverantes na prática. A primeira leitura lembra que com a vida do Messias vai mudar. O coxo vai saltar de alegria. Isto é, vai ter vida nova, vai ter energia. O mudo vai falar. Vocês percebem, aqui não se trata só, quando o profeta anuncia isso, do surdo mudo, fisicamente surdo mudo. Mas trata também, e antes de tudo, do espiritualmente surdo e mudo. Jesus gosta de usar a situação física das pessoas, a surdez e mudez, para anunciar que há uma realidade muito pior do que ser surdo ou mudo fisicamente. É ser surdo e mudo espiritualmente. Quando a palavra de Deus entra por um ouvido, sai por outro. O coxo, quando o Messias chegar, diz o profeta Isaías, ele vai saltar como um cervo. Então se abrirão os olhos dos cegos. Os cegos começarão a enxergar. O que o profeta quer dizer aqui, aquilo que Jesus realizou mais tarde. Não só fisicamente, os olhos físicos que se abrem para enxergar, quantas pessoas Jesus curou da surdez, mudez, etc. Mas também da surdez e mudez espiritual. A gente diz tanta coisa, professa tanta coisa, mas na prática é tão difícil a gente não se tornar surdo e mudo a muitas realidades. Nem sempre nossas atitudes correspondem à fé que professamos, pelo menos teoricamente. Tudo isso está dentro dessa mensagem do profeta Isaías, que é nisso que Jesus, quando vier, diz o profeta, vai insistir. Sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes, como diz o apóstolo. Portanto, a palavra de Deus hoje nos faz um convite muito forte para revermos as nossas atitudes. Na teoria temos muita coisa boa.
Acreditamos em muita coisa boa, temos boa vontade, mas quando chega a prática, às vezes nós desligamos a vida da fé. Desligamos da fé. São duas coisas distintas, né? Essa é uma mentalidade generalizada que a gente precisa estar muito atento, senão a gente passa a ter uma certa duplicidade na vida. Eu acredito, ou digo que acredito numa coisa e vivo outra. E às vezes com a maior naturalidade desse mundo. Muita língua vai se soltar. Não vai ser uma pura formalidade ser batizado, pertencer a uma comunidade, receber o Cristo na Eucaristia, celebrar a sua presença, não vai ser uma pura formalidade, vai ser uma realidade de vida, não é? É isso que a palavra de Deus nos quer anunciar hoje. Ele faz ouvir ao surdo e faz os mudos falar, o que Jesus vai mostrar no Evangelho. Não é só o surdo fisicamente, o mudo fisicamente mudo, mas também aquele que é espiritualmente mudo. Que acredita, tem fé formalmente, mas na prática isso não transparece muitas vezes nas atitudes. Uma palavra muito sincera que a palavra de Deus nos dirige hoje. Para a gente sempre estar atento, não cair pura formalidade. Que realmente a gente viva isso. Se empenhe para viver, apesar de toda falha, de toda limitação. Por isso no Evangelho, o evangelista lembra que Jesus agora deixou aí a terra daqueles que eram judeus praticantes, pelo menos em boa parte, se dirigiu a Sidônia, etc., uma região pagã. Para lá ele se dirigiu, para Tiro e Sidônia, e na volta passou para a Galileia, é a Galileia das nações, como chama também na Bíblia, isto é, está tudo misturado, lá os grandes negócios. Então a fé fica longe, a vivência da fé, lá é um negócio. E por aí que Jesus vai passar, é impressionante, a gente lê, às vezes passa por cima, na leitura da palavra de Deus, mas é tão importante a gente perceber isso. Ele procura onde há necessidade. Ele procura a pessoa que necessita, ou as pessoas, os grupos de pessoas. E ali eles chegam, porque ouviram falar de Jesus, o nome de Jesus corria de boca em boca, aquela sensação, sensacionalismo, né, dos milagres que ele realiza, os casos extraordinários. Eles querem ver show, querem ver milagre. Não estão nem aí com a mensagem de Jesus. E querem ver milagre. Por isso pedem que cure um surdo mudo. Querem ver esse espetáculo, Jesus curando. É como se fôssemos aí a um teatro, né? Assistir uma cena. Jesus não se recusou. Mas pegou o surdo mudo, saiu da multidão, porque aí não há condição, porque não há fé. Há só interesse de ver show. Por isso ele retira o surdo mudo e o leva para fora, e ali toca a sua língua, etc. E o surdo começa, os ouvidos, né? E o surdo começa a escutar, sua língua se solta. Que normalmente o surdo também é mudo, se é surdo de nascença, porque nunca escutou, não deu para aprender a falar. Vocês percebem como Jesus entra nas diferentes situações. Mas quando ele vê que aí não há clima para realizar esse grande sinal, aliás, na Bíblia, olhem sempre quando fala do Evangelho, sobretudo quando fala de Jesus, não fala em milagre, fala em sinais. O milagre é um sinal para a gente poder crer e assumir a fé. Assumir as atitudes do seguimento de Jesus Cristo. O milagre não é para dar um show, para mostrar o poder. Por isso, sempre que procuram Jesus para fazer um milagre, ele desaparece, ele se retira, ele se afasta. Só quando a pessoa sinceramente, na sua miséria, no seu sofrimento, pede, ou alguém pede pela pessoa, para ser curada, sem o sensacionalismo, aí Jesus realiza o sinal. Lembra sempre um sinal
para a gente poder crer, poder vivenciar a própria fé. Por isso Jesus afasta a multidão, toca a língua do surdo, mudo, éfeta, abre-te. Ele começa a falar. Precisou retirar-se da multidão sem fé, porque sem fé nós não somos capazes de perceber, e muito menos interpretar os sinais da manifestação de Deus. Sem fé, tudo corre o risco de virar um show. Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Não se trata apenas dos surdos mudos fisicamente, também dos surdos mudos espirituais, que não conseguem ou não querem viver os valores que ficam só na periferia da fé, nas formalidades externas, sem assumir o seguimento mais fiel de Jesus Cristo nas atitudes, na vida de cada dia. A palavra de Deus hoje nos vem cobrar muita coisa que é fundamental. Não adianta a gente acreditar apenas em alguma coisa, mesmo em Deus. Preciso ter fé. Ter fé é a disposição de assumir porque cremos nele. Vivenciar esses valores porque acreditamos nele. O apóstolo Tiago, na segunda leitura, nos recorda, como fecho também da nossa reflexão, Deus não escolheu os pobres deste mundo para herdeiros do seu reino, os pobres. Pobre aqui no Evangelho não é apenas aquele que é materialmente pobre, que não tem o necessário para uma vida digna, materialmente falando. Pobre é toda pessoa necessitada. Pode ser materialmente, pode ser espiritualmente. E Jesus olha sempre para a necessidade da pessoa e na fé de querer uma vida diferente. De querer assumir as condições para uma vida digna. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem os herdeiros do reino. Os materialmente pobres, mas espiritualmente ricos. Eles que vão herdar o reino, eles vão entrar no reino de Deus, não vão ficar de fora. Nesse sentido, o Evangelho insiste sempre de novo, quem não se fizer pequenino ou pobre, não quer dizer materialmente pobre necessariamente, mas pobre nas atitudes, se acha superior a todo mundo, capaz de tudo, não precisa de ninguém, nem de Deus, de ninguém. Quem não se fizer pequenino não entra no reino de Deus. Não entra, ele fica de fora. Não assume, não vivencia. Ele pode fazer um show externo. Você vê como a palavra de Deus hoje insiste na sinceridade e veracidade da nossa fé. Que a nossa convicção seja autêntica, sincera, a vontade de viver os valores que nós professamos, os valores do Evangelho, os valores apresentados por Cristo. E Tiago lembra aqui como é possível a gente falar do mandamento do amor a Deus e ao próximo quando nós discriminamos quem é menos poderoso neste mundo, aos pobres deste mundo. Como é que podemos fazer discriminação, distinção? Ao rico vocês dizem na comunidade, está falando para a comunidade aqui, Tiago. Ao rico vocês dizem, senta-te aqui. Se é o prefeito da cidade, o governador, há um lugar para convidar o seu prefeito. Tudo bem, eu respeito a autoridade. Mas pelo cargo, a pessoa não vale mais do que o mendigo que aí está. Diante de Deus, um mendigo pode valer mais do que um ricaço. Nada contra a riqueza, desde que seja empregada socialmente em benefício das pessoas. O pobre tem que sentar no chão. O rico é convidado a sentar numa poltrona cômoda, nos diz Tiago. Será que vocês não entenderam, diz Tiago, a sua comunidade? Que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Os pobres espiritualmente, desapegados,
sem ambições desmedidas. Aquele que é capaz de assumir as dificuldades da vida por amor, de ir ao encontro do outro por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Como isso é verdade muitas vezes. Aí não tem nada de show, é a pura realidade. Porque acredito em Deus apesar da miséria que estão sofrendo, da discriminação muitas vezes. Aí está a verdadeira fé. Acreditar apesar de tudo. Esses são os verdadeiros herdeiros do reino, nos lembra Tiago, fazendo eco à palavra de Jesus. Essa palavra de Deus hoje é tão importante para nós. Nós nos alegrarmos com os passos que conseguimos dar no seguimento de Jesus Cristo, mas estarmos abertos sempre de novo a rever também as falhas, aquilo que nos falta, na atitude de amor, etc., a todos indistintamente, o que nos falta para assim sermos dignos de entrar no reino do Senhor.